Eu estou aqui com a Bíblia e um livro que eu estou lendo pela segunda vez, estudando a Bíblia e o futuro. E quero deixar uma mensagem para você refletir a sua crença e fundamentar realmente aquilo que toma conta do seu coração, da sua mente, se realmente você é uma pessoa crédula ou incrédula em relação àquilo que deve permear nossa fé, nossa esperança e a nossa relação com Deus. Na época de Jesus havia um grupo identificado como saduceus e eles não acreditavam na ressurreição. E eles quiseram apertar Jesus, criando uma situação hipotética sobre a realidade da eternidade. E apresentou como parâmetro o casamento aqui terreno. E eles queriam, na verdade, apertar Jesus para ver o que ele falaria sobre essa questão na eternidade. E Jesus, então, ele deixa uma mensagem para esses homens, falando acerca da eternidade, deste mundo que nós não adentramos pela razão, mas sim cremos pela fé, o céu do Deus vivo, e fala sobre casamento. Então a palavra, o próprio Jesus diz que lá não se dá em casamento, não se casam, porque são como os anjos de Deus. Na verdade, nós não temos nem compreensão realmente o que é ser anjo. O mundo espiritual não se define, não se mensura. O mundo espiritual, nós adentramos nele pela fé e temos uma percepção, uma sensibilidade perceptiva que nos envolve como sendo uma realidade realmente procedente de Deus, visto que fomos criados por Ele e temos essa capacidade de pensá-lo e alimentar uma esperança numa relação com Ele, baseado numa realidade histórica também, porque Ele se revelou na história e ela teve um marco inicial, didaticamente apresentado e desenvolvido na história de uma forma progressiva. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse versículo aqui, que diz assim, Mateus 20, 38. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas, mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Jesus era tomado de uma sabedoria, ele tinha uma capacidade de confronto de uma forma muito natural com aqueles que chegavam a ele, que era impressionante. E nessa questão aqui, eu estou chamando a sua atenção, visto que nós temos algumas promessas inseridas na Bíblia, na palavra de Deus, e principalmente no livro de Apocalipse, quando nós vemos que o livro de Apocalipse se ocupa de um princípio de justiça, questões de justiça da parte de Deus, principalmente para aqueles cristãos perseguidos, aqueles que foram martirizados, e historicamente muitos sofreram. Todas as grandes religiões no percurso cometeram atrocidades absurdas, porque na verdade o homem ele institucionaliza, ele interpreta, ele cria suas heresias, mas fundamentalmente existe um plano organizado, lógico, bem estruturado por Deus para a salvação do homem e daquele que crê. Então a descrição que vemos em Apocalipse faz com que a gente tenha uma visão de um fim da história e que Deus estará completando então toda
esse plano, esse projeto dele direcionado ao homem que ele criou. E lá nós temos linguagens que descrevem o trono, reuniões, justiça, conflitos e muitas realidades. E temos também promessas bem claras, né? Porque tem um versículo também que fala: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Nós temos essa organização, essa fala, essa escrita, que eu a vejo como didática e logicamente ligada a uma história, e a localização, a geografia, ela fundamenta o início. Mas eu não sou nacionalista. Eu entendo que tudo convergiu para a igreja, que é a multiforme sabedoria de Deus. Ele deu todo um corpo ao seu plano, configurado na igreja. Não uma igreja institucionalizada, mas uma igreja universal, invisível, mística, sobrenatural, que ela interrelaciona entre todas as denominações que compõem essa igreja invisível, vitoriosa, que as portas do inferno não conseguem prevalecer contra ela. E temos também essa inter-relação com a igreja militante local, em que anuncia a palavra, que prega e até elas cometem seus absurdos, com proselitismo, com falta de respeito, e a gente não sabe até mesmo aonde vai esse desvio, esse desentendimento daquilo que realmente que Deus quer que o homem entenda, os seus filhos entendam, para poder viver um evangelho segundo aquilo que Jesus trouxe para nós. Que Jesus, em momento algum, ele condenou, ele amou sempre, esperançou, ele nunca fez juízo. É impressionante. Se tem uma coisa maravilhosa que nós temos que abraçar, amar, é Jesus. Jesus é tudo de bom. Entender essa verdade faz muita diferença na vida de uma pessoa. Nós temos muitos entendimentos diversificados por parte de grupos, e cada um defendendo vorazmente, né, a sua maneira de lidar com essa realidade. Agora, as palavras de Jesus é clara, dizendo que Deus não é retido por um fim, por uma morte física de alguém, porque para ele todos estão vivos. Isso é muito importante. Se você crê, se você é uma pessoa que tem fé, a sua fé tem que ser em promessas e não naquilo que é visível. Ela não pode ser dogmatizada, ela não pode ser impositiva, mas ela tem que ser reflexiva, ela tem que possibilitar você pensar naquilo que liga a esse mundo transcendente que nós almejamos, vivendo de maneira aqui na fé, naquilo que Jesus fez por nós, que é pagando o preço da nossa salvação, morrendo em nosso lugar e perdoando os nossos pecados. E a palavra de Jesus é que Deus não é Deus de mortos, sim de vivos. Ou seja, implica, em certo sentido, que ele faz relação aqui ao Velho Testamento, quando Deus se apresenta a Moisés e diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, né? E vem aquela linha patriarcal, histórica, geográfica e progressiva, Deus revelando então, de forma que a nação ali de Israel pudesse entender. Agora, por que todo esse percurso, realidades, nós só podemos entender que nesse processo histórico Deus
queria um relacionamento com o seu povo. Um relacionamento não de opressão, não de carga, não de uma compreensão em que deveríamos estar subjugados, muito pelo contrário, tendo um relacionamento saudável, desejável, abençoado, e que pelos princípios poderiam ser repassados para as próximas gerações. Deus é fiel para preservar-nos vivos e em sua presença. Isso ultrapassa a compreensão humana. E temos ali em Apocalipse falando sobre as vestiduras brancas e o descanso que nos traz de forma provisória o entendimento de que haverá uma ressurreição final. Ou seja, haverá uma situação em que a ressurreição ela tomará conta de todos. Segundo lá em Daniel, e nós temos vários textos, Paulo falando em Coríntios, que a ressurreição é uma realidade. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Eu não sei qual o nível da tua fé, se você crê nessa realidade. Então, o que nós podemos entender é que isso tudo era para consolar o movimento da igreja, aqueles que faziam parte deste movimento, os irmãos da época, que havia uma perseguição muito grande por parte do Império Romano e por parte de toda aquela pressão ali, porque o reboliço foi muito grande com a chegada de Jesus. Houve um movimento de nações, envolveu muitas. Jesus transitou Nazaré, ele esteve no Egito, então foi algo assim impressionante, isso marcou profundamente, isso criou uma turbulência. E a igreja era muito oprimida e perseguida, e os cristãos precisavam ser confortados e exortados na fé, e para que pudesse, então, uma igreja que hoje faz parte da nossa vida, a nossa fé. Quando eu falo igreja, eu falo essa igreja que somos nós, que somos templo do Espírito Santo de Deus, que somos aquele que nutrimos uma esperança pela palavra, as promessas de Deus, e que preservamos isso através da anunciação e da qualidade de vida, e sobretudo daquilo que vislumbramos, daquilo que nós esperamos se completar em nós como promessas infalíveis de Deus. Então a igreja ela sofreu perseguições, muita perseguição, muitos foram mortos, e nessa situação, então, nesse contexto em que Jesus, falando ali para os saduceus sobre essa realidade de que ele é Deus de vivos e não de mortos, então nós temos em Apocalipse trazendo a ideia para nós de um juízo final, em que as pessoas complicam muito. Nós temos dispensacionalista, nós temos amilenista, pré-milenista, pós-milenista, pró-dispensacionalista, e nós temos vários grupos. Mas a coisa certa e simples é de se acreditar que Jesus veio e aqui andou, viveu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a glória de Deus, para a glória do Pai, e ainda subindo, nos fala a palavra de Deus lá em Atos, que todo mundo contemplando aquela cena, nós temos ali uma manifestação sobrenatural, em que o anjo diz: varões galileus, por que estáis a olhar para o céu? Esse mesmo Jesus que viste subir, ele há de voltar também um dia. Então nós temos toda uma promessa, nós temos toda uma realidade que envolve a nossa fé e que enriquece a nossa esperança, e que nos leva sempre a estar pensando que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque Deus nos deu a vitória como uma igreja vitoriosa, uma igreja em que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Essa igreja que está e que somos nós, está em nós e somos nós. O mesmo reino de Deus que está entre e em nós.
as instituições religiosas, as denominações, as religiões, elas são aparatos humanos dentro de uma identidade social, dentro do seu funcionamento social, cumprindo uma obra social, vivendo uma realidade institucional subserviente às leis normativas do Estado e procurando então possibilitar grupos de conviver de forma harmoniosa, saudável e desejável, e ali ensinando a palavra. Todo grupo, toda comunidade que se preza e que quer crescer, ou no mínimo se preservar, ela deve produzir o bem, ou seja, a virtude. E o que nós podemos ver é que Jesus ele cumpriu toda a lei, porque o homem o homem não teve condição de ser observador da lei, ao ponto que ele é alertado, olha, você deve observar e não julgar. Mas mesmo nessa situação nós estamos hoje debaixo da graça de Deus, na qual nós temos que esperançar. E para facilitar a vida, nós devemos estar sempre esperançando, anunciando aquilo que se chama boa nova do Evangelho, porque ela é que traz segurança ao coração do homem.